Simbora, meu povo, tamo de volta aqui para a segunda parte, que deu uma hora o Instagram derruba a transmissão. Se você tá caindo de paraquedas aqui, se você começou a assistir agora, pare, pelas 10 chagas de Mané Valentim, pare, debreie, por favor. Eu já fiz uma hora de transmissão, acabei agora. Nós estamos falando sobre a apelação na segunda fase do júri. Eu fiz uma retrospectiva do rito do júri assim, todo, e estamos falando da apelação na segunda fase do júri. Então essa aqui é a parte 2. A parte 2. Se você não assistiu a parte anterior, você vai ficar voando. Se você assistiu a parte anterior, seja muito bem-vindo. Se você não assistiu, depois dá um jeito de assistir a parte 1. Aqui não é que nem aqueles filmes que você não precisa assistir um para poder entender o 2, não, né? Não é que nem Esquadrão Suicida, que estão fazendo um Esquadrão Suicida que vai fazer de conta que o primeiro Esquadrão Suicida não existiu. Pois bem, então sejam bem-vindos de volta, senta o dedo no like aí. Quem estava na outra transmissão, senta o dedo no like aí, diz eu, ok, manda um sinalzinho para eu saber que você continua nos acompanhando, e vamos lá, vamos continuar falando da apelação na segunda fase do júri. Então, eu acabei de falar para vocês na live anterior que a apelação na segunda fase do júri é vinculada. Nós explicamos a súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Eu traduzi a súmula 713 e disse que você só podia apelar na segunda fase do júri, nas decisões do Conselho de Sentença, em alguma das 4 hipóteses do artigo 593, inciso 3, alíneas A, B, C e D do Código de Processo Penal, e expliquei a alínea A, nulidade posterior à pronúncia. Eu, inclusive, terminei agora a live anterior dizendo que desde a reforma de 2008, a live fica salva assim. Desde a reforma de 2008 do Código de Processo Penal, acabou aquela fuleiragem do processo penal de você sempre querer ter uma carta na manga. Isso já foi. Isso é pretérito. Isso é de 1900 e Guaraná de rolha. Isso é do tempo de televisão de tubo. Isso é do tempo de Benjamin Jasper e Jiraya na Bandeirantes ou na Manchete. Isso é do tempo que você chegava em casa depois da escola de manhã, almoçava, fazia a lição e preparava para assistir Rubi no SBT 2 horas da tarde. A Usurpadora, Os Ricos Também Choram, Marimar, Maria do Bairro, isso já foi. A gente tá vivendo agora época de bafafá e babado de Léo Dias e Anitta, rapaz, que o povo passou a tarde hoje no Twitter para escutar os áudios de Anitta e de Léo Dias e o bafafá e ficar comentando. Então, esse negócio, não, deixa, eu tenho uma nulidade, eu deixo para isso depois, isso já foi. É óbvio que quando a gente fala nessa história de nulidade posterior à pronúncia, nós estamos nos referindo a uma nulidade que só vem a ser da ciência da parte a partir do momento que o julgamento no Conselho de Sentença acabou. Até porque se ele viu essa nulidade lá na primeira fase e ele não arguiu antes da pronúncia, precluiu. A Mi Barreto está perguntando se eu ouvi os áudios também. Sim, lógico ou claro, é óbvio. Se é para saber o babado, tem que escutar o babado tudo. Mulher e ela falando de Ivete e de Claudinha, eu não fiquei passado. Eu não fiquei pretérito, eu gosto tanto de Ivete, não era para ela ter dito aquilo de Ivete, não. Mas voltando ao que interessa, que isso não cai na sua prova de segunda fase da OAB, a segunda hipótese de apelação após decisão do Conselho de Sentença está na linha B do inciso 3 do artigo 593. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Falando sério de novo. É possível você ingressar com apelação depois do réu ter sido julgado perante o Conselho de Sentença, se na hora que você vai analisar a sentença em sentido estrito aqui, do magistrado, você observar que há uma decisão do juiz na sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Exemplo, vamos imaginar que os jurados eles entendem que houve um crime na modalidade simples. E o juiz, na hora de prolatar a sentença, prolatou a sentença na modalidade qualificada. O juiz perguntou, existe a qualificadora do motivo torpe, por exemplo? O réu está sendo acusado de homicídio, e aí o juiz perguntou lá na quesitação, tem qualificadora da torpeza? Os jurados, não tem qualificadora da torpeza. E o juiz, na hora de prolatar a sentença, ao invés de sentenciar o réu pelo homicídio simples, sentenciou o réu pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe, 121, parágrafo 2º, inciso 1. A decisão do juiz é contrária à decisão dos jurados. Os jurados não entenderam, de novo, os jurados não entenderam pela qualificadora. Como diabo é que o juiz bota na sentença?
Nesse caso, é possível você ingressar com uma apelação. E o fundamento será 593, inciso 3, a linha B de bravo, B de bola. A linha C, que é o que normalmente acontece. A linha C é a mais fácil que tem de acontecer na vida real. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Por exemplo, o juiz errou na dosimetria da pena. Como assim, PLGG? O juiz errou da dosimetria da pena. Os jurados, eles dizem que o cara é culpado. Os jurados dizem que teve crime. Os jurados dizem que o crime foi qualificado ou foi simples. Enfim, os jurados reconhecem o crime, mas os jurados não fazem o cálculo da pena. Os jurados não vão dizer, ó, a pena aqui é tantos anos. Não, os jurados não vão dizer isso. Quem vai fazer o cálculo da pena, quem vai fazer o processo dosimétrico, ou seja, o processo de calcular a pena do réu é o magistrado, é o juiz. Então o juiz pode errar nessa dosimetria. O juiz se equivoca no tocante à aplicação da pena. Um exemplo clássico disso os jurados reconhecem que o homicídio foi privilegiado. Privilegiamento está no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que é uma das grandes teses de defesa no júri. Eu falo muito de homicídio privilegiado no nosso curso de segunda fase da OAB do Jus 21. E aí eu sempre digo, se o cara cometeu o crime de homicídio por relevante valor moral, relevante valor social ou agindo sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ele tem direito à redução de pena. Se os jurados reconhecerem o privilegiamento, o juiz tem que reduzir a pena de pelo menos 1/6 na terceira fase da dosimetria. Mas às vezes o juiz não aplica essa redução. Giovanni, é uma redução considerável? É. Imagina um cara condenado aí a 6 anos. 1/6 é 1 ano. Cai de 6 para 5. É muita coisa para esse cara. Então, às vezes o juiz não aplica essa redução do privilegiamento. Houve um erro do magistrado no tocante à aplicação da pena. Você faz o quê? Você apela. E você vai apelar no 593, inciso 3, a linha C. É o mais comum. Eu sempre digo que para a prova da UAB a gente abate muito. Lá na nossa segunda fase do Jus 21, eu acho que eu devo ter pelo menos umas 3 aulas de 2 horas ou mais. Deve ter mais de 6 horas onde eu ensino passo a passo da dosimetria. Eu digo que quem quer se dar bem numa questão de segunda fase penal, principalmente se a peça for uma apelação, tem que saber a dosimetria de pena. Então eu explico com todos os detalhes, mas eu vou mais longe. Se você vai advogar na seara criminal, você tem que ser o tampa de crush em dosimetria. Você tem que saber tanto a dosimetria quanto qualquer magistrado. Porque normalmente os juízes se equivocam na dosimetria da pena. Principalmente em casos mais complexos. É muito comum você conseguir tirar ali 20%, 25%, 30% da pena que o juiz colocou, o que é muita coisa, pode mudar o regime. O cara pega uma pena de 9 anos e foi pro fechado. Você tira ali 20% da pena dele, ele vem para o semiaberto. Só em cima desse lance da dosimetria. Então o juiz, se ele se equivocar no cálculo da pena, um outro exemplo, imagina só que você está tratando de um indivíduo que tinha 20 anos na data do fato. O cara está sendo condenado por homicídio, ele tinha 20 aninhos quando matou. Ter menos de 21 na data do crime é atenuante genérico de pena. O juiz deve reconhecer essa atenuação genérica na segunda fase da dosimetria. Se o juiz não reconhece, é um erro. O juiz se equivocou no tocante à aplicação da pena. Aí você vai fazer o quê? Você vai lá e pega, interpõe, melhor dizendo, uma apelação, maneja. O termo não é nem pegar, é manejar. Você maneja uma apelação com fundamento no 593, inciso 3, a linha C. Se o réu foi condenado, se foi prolatada de sentença lá na segunda fase do júri, mas você conferiu a sentença, você olhou, escorreita a sentença do magistrado e viu que tem erro ou injustiça na dosimetria, no regime de cumprimento de pena, enfim, o juiz errou no tocante à aplicação da pena, que é o mais comum da OAB perguntar, você apela 593, inciso 3, a linha C de casa, ok? Então, perguntando onde é que tem aula de dosimetria. Lá na área do aluno, na segunda fase do Jus 21. Pronto, o Guinde respondeu, a Cleide Mendes respondeu. Eu não vou lembrar se são 5 ou 6 horas, mas eu acho que são 6 horas, é um módulo só de dosimetria de pena, até porque o nosso curso segunda fase do Jus 21, com todo respeito aos demais, mas eu faço de tudo para ser um curso mais completo, com a ajuda de Luiz Carlos, de Paulinho, Paulo Furtado, de Renato Faz, os meninos me ajudam demais, de Diogo Toscano.
A gente faz de tudo mesmo para ser o curso mais completo possível. Beleza? Aí vem a linha D, que é a última linha desse inciso 3. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso aqui também. A apelação, quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. O grande bizu está na palavra manifestamente. Como assim, Giovanni, manifestamente? O que é uma coisa manifestamente? É uma coisa escancarada. É uma coisa que qualquer pessoa não precisa ser especialista em direito. Bate o olho e diz, isso aqui está errado, essa porra está errada aqui. Às vezes a decisão dos jurados é completamente contrária à prova dos autos. Sabe o que é uma coisa assim manifestamente contrária? Qual é a cor dessa parede? Eu digo vermelha. É manifestamente contrária à realidade, porque essa parede é azul. Que é aquilo ali que está ali? Ali é uma obra de arte que eu tenho muito orgulho de ter na minha casa, de um grande artista pernambucano, e é o trio nordestino, que é talvez uma das coisas mais emblemáticas da cultura popular nordestina, da cultura popular não só pernambucana, mas do interior do Nordeste como um todo. Aí eu digo, ali é um boneco do Jiraya. Ali é Gogum fazendo Super Saiyajin. Não é, porra. Ali é o trio nordestino, perceberam? Então, quando você fala que algo é manifestamente contrário à prova dos autos, você está dizendo assim, ó, os jurados decidiram algo que não consta nos autos, saiu da cabeça dele, das vozes da cabeça dos jurados. É diferente da clemência, que eu dei o exemplo da clemência no vídeo passado agora, na outra live. Eu disse, na clemência os jurados dizem, tem o crime, teve o fato, beleza, agora a gente quer inocentar. Quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é porque os jurados decidiram algo que não consta nos autos. Os jurados decidiram algo que não está previsto em canto nenhum dos autos. Exemplo, mais uma vez, o exemplo que eu vou lhe dar é caricato. É apenas para você gravar o instituto. Imagina só, o caba está sendo acusado de homicídio consumado. Está lá na sessão plenária. De repente, abre a porta do fórum e entra a vítima, que era para estar morta. A vítima abre a porta, aqueles negócios de filme americano. Pare. Este homem é inocente. Ele está sendo acusado de me matar. Eu estou vivo, aqui estou eu, não sei o quê. Aí o jurado diz, cala a boca que tu tá morto. Eu disse, não, eu estou vivo, estou falando. Não, e é The Walking Dead, é? E é Madrugada dos Mortos, é? E é Zumbilândia, que o cara não está dizendo que está vivo. Só tinha um jeito dele estar morto e andando, era se virasse zumbi. O zumbi de Walking Dead não fala. Eu só conheço um zumbi que fala. São os zumbis evoluídos de Resident Evil e a partir do jogo 5. Se você teve adolescência e jogou Resident Evil no PlayStation, você sabe do que é que eu estou falando. Se não, paciência, você não entendeu o easter egg. Porque até os zumbis da corporação Umbrella só começaram a falar a partir do 5º jogo do PlayStation. Porque nos 4 primeiros, nem falar eles falavam. Era só um bicho velho para matar a gente. Os cachorros, demônios lá. Então não tem como, pô. Se o cara tá... Se a vítima do crime de homicídio consumado aparece no fórum dizendo eu tô vivo, e ainda assim os jurados dizem que ele tá morto, que o crime foi de homicídio consumado, é porque a decisão dos jurados, claro que de forma caricata, agora falando sério, é porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova constante nos autos. Os jurados estão tirando uma ideia que não está nos autos, os jurados estão tirando uma ideia da cabeça deles. Do nada. Nesse caso, é possível o intento de uma apelação com fundamento no 593, inciso 3, a linha D. Agora, criança, pelas 10 chagas de Mané Valentim, me ajude a lhe ajudar, meu monstrinho do biscoito. Me ajude. Cuidado, não confunda a clemência do júri com a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Porque sempre tem aquele... Não! A clemência é uma decisão contrária à prova dos autos. Não, não é. Por quê? Para o júri conceder clemência, e eu expliquei isso na live anterior, para o júri conceder clemência, primeiro ele responde ao primeiro quesito. Teve crime? Teve. Teve crime. Ele está dizendo que teve crime, está nos autos. O réu é responsável pelo crime? O réu é responsável pelo crime, está nos autos. É para condenar? Não, é para absolver. É para absolver por quê? Porque a gente gostou do cara, a gente foi com a cara dele e a gente pode. Isso é a clemência.
Eles não decidem, na clemência, não tem decisão contrária à prova dos autos. É apenas a manifestação da soberania dos veredictos, da soberania das decisões do conselho de sentença. Decisão contrária à prova dos autos é numa situação dessa que eu coloquei de forma caricata. É quando os jurados dizem algo exatamente o oposto do que está nos autos. Nos autos está lá, tentativa de homicídio. Os jurados dizem que foi homicídio consumado. Mas está todo mundo dizendo que foi tentativa, a vítima está viva. Não, mas é homicídio consumado. A decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Você pode apelar. 593, inciso 3, a linha D de dado. Tirando isso, morreu boi. Tirando isso, morreu Maria Preá. Tirando isso, não tem como você apelar. A apelação é vinculada à súmula 713 do STF, que nós batemos na live passada também. Não tem como. Ah, eu queria, vai morrer querendo. Fora disso, senta e chora. Inês é morta. Você só pode apelar na segunda fase do júri se houver nulidade posterior à pronúncia, a decisão do juiz for contrária à decisão dos jurados ou à letra da lei, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova constante nos autos. Fora disso, não se apela na segunda fase do júri. E eu vou mais longe da live. Tô na live, macho. Essa travadinha foi Maurício Minigani. E eu vou mais longe ainda. Mais longe por quê? Se liga. Quando você faz uma apelação na segunda fase do júri, o que você pode pedir a letra da lei, em regra, lhe dá. Oxi, e é, macho velho? É. O que você pode pedir a letra da lei, em regra, lhe dá. Por quê? Se você estiver apelando por uma nulidade posterior à pronúncia, o que é que você vai pedir? A anulação do júri. Se você apelar porque houve a manifestação de uma nulidade posterior à pronúncia, o que você vai pedir é a anulação do júri. Maurício está dizendo aqui, foi mal, achei que tinha acabado. Maurício não segue as redes sociais da empresa dele, porque o Jus 21 é meu e dele, e ele não segue as redes sociais da empresa dele. Tá desculpado. Ô pessoal, vê se Maurício não está aparecendo aquele demônio do Senhor dos Anéis, que fica dizendo, meu precioso, eu não me lembro o nome do personagem, com essa careca dele da foto aí. Vê se Maurício não está aparecendo aquele bicho do Senhor dos Anéis lá, que fica lá, ele passou a máquina no cabelo, aí fica my precious, meu precioso. Como é o nome da porra do personagem lá do Senhor dos Anéis? Fugiu. É Sméagol, isso? O Pedro, para frescar a galera lembra na hora, o Pedro lembrou Sméagol. Ficou feio. Maurício está dizendo que quer contar fofoca sobre a Anitta. Eu não ia dizer nada não, mas quem me atualizou, quem me mandou o link da fofoca de Anitta foi meu padrão Maurício. Mas espera aí, Maurício, espera que eu vou terminar a live, ainda faltam umas coisinhas para falar. Então, abraço, meu patrão. Pense no cara que eu... Depois da minha mulher, a pessoa que eu mais falo ao longo do dia é meu sócio, Maurício. Voltando aqui para o que a gente estava comentando. Então, se houve uma nulidade posterior à pronúncia, o que você vai pedir é que o júri seja anulado. Você vai pedir ao magistrado, você vai intentar a apelação e vai pedir que seja encaminhado as razões ao tribunal recursal e vai pedir ao tribunal que o júri seja anulado. Nulidade posterior à pronúncia, o seu pedido é de anulação do júri. Não tem artigo específico fundamentando, tá? Isso o nosso legislador foi silente em relação a isso. Agora, se você estiver apelando porque a sentença do juiz é contrária à letra da lei ou à decisão dos jurados, você vai fazer o pedido que o tribunal recursal adeque a decisão àquilo que os jurados disseram, com devido fundamento no parágrafo 1º do artigo 593. Isso é uma questão muito técnica, isso é uma questão muito particularizada que eu peço a você que, se puder, anote e depois consulte aí no seu vadimeco. Se você está apelando porque a decisão do juiz é contrária à decisão da lei ou dos jurados, se você está apelando no 593, inciso 3, a linha B, o que você vai pedir ao tribunal ad quem, que é o tribunal recursal, é que esse tribunal corrija a decisão do juiz. De novo, que esse tribunal corrija a decisão do juiz. E esse pedido vai ser fundamentado no artigo 593, parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 593 diz: se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir da resposta dos jurados aos quesitos, ou seja, se o cabo apelou na linha B, o tribunal ad quem, o tribunal recursal, fará a devida retificação. Ok?
Está apelando na linha B, o que você pede é que o tribunal corrija a decisão do juiz. Se você estiver apelando na linha C, houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, o seu pedido na apelação é que o tribunal adquém, que o tribunal recursal também faça a correção da decisão do juiz. Está apelando na linha C, você vai pedir ao tribunal recursal que ele faça a correção da decisão do magistrado, corrija a dosimetria, corrija o cálculo da pena e você vai fundamentar esse pedido no parágrafo 2º do artigo 593. Parágrafo 2º do artigo 593 que diz: interposta a apelação com fundamento na linha C, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. E por fim, se você apelar na linha D, a decisão do jurado for manifestamente contrária à prova dos autos, você vai pedir a anulação do júri e a designação de um novo julgamento. Você apelou na linha D, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. O seu pedido é que o tribunal recursal, o tribunal adquém, faça a anulação do júri e designe um novo julgamento com fundamento no artigo 593, parágrafo 3º. Artigo 593, parágrafo 3º, que diz: se a apelação se fundar na linha D e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifesta contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a um novo julgamento. Agora chegou um momento que talvez um dos momentos mais importantes dessa segunda live de hoje. Vocês vão fechar aqui comigo uma corrente de aprovação. Você vai soltar lápis que tem na sua mão, vai soltar a porra toda, vai parar de teclar, vai parar de fazer qualquer coisa e vai olhar para mim. Vai focar em mim. Que os anjos nesse momento estejam passando em cima da sua casa e anotando o seu nome para aprovação, porque você vai estar focado em mim aqui. Diga amém, igreja, amém, igreja. Olhe para mim. Na hora que você for fazer sua prova de segunda fase, na hora que você sentar para fazer sua prova de segunda fase penal, se a peça que você for fazer for uma apelação, escreve não, Clarissa, pelas 10 chagas de Mané Valentim, mulher. Quando for para escrever, eu digo, eu quero que tu passe, criatura. Fecha aqui em mim, fecha aqui em mim. Que nosso Senhor dê a reprovação de quem escrever depois do Paulo. Não escreva não. Olhe para mim. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você sentou para fazer a sua prova, a peça é uma apelação na segunda fase do júri. Você vai lembrar de Giovanni zoadando no seu pé do ouvido. Você vai lembrar que só pode apelar em 4 hipóteses. Dessas 4 hipóteses, 2 você pede para anular o júri. Nulidade posterior à pronúncia e a decisão do jurado ser manifestamente contrária à prova dos autos. E nas outras 2, você pede para o tribunal adquém corrigir a sentença. A decisão do juiz é contrária à decisão dos jurados ou a erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Eu vou dizer de novo, você vai continuar olhando para mim. Look at my eyes. Look at my green eyes. Look at my beautiful face. Se a peça que você for fazer na sua segunda fase for uma apelação na segunda fase do júri, você vai lembrar de Giovanni zoadando no seu pé do ouvido. Você tem 2 pedidos possíveis. Ou de anular o júri e designar um novo julgamento, ou do tribunal adquém corrigir a decisão do juiz. Quando é que você pede para anular o júri? Quando houver nulidade posterior à pronúncia, ou quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. A linha A e a linha D. E se você estiver apelando na B e na C, ou seja, o juiz decidiu de forma contrária aos jurados, ou houve erro na dosimetria ou injustiça no tocante à aplicação da pena, você vai pedir que o tribunal recursal, o tribunal adquém, faça a correção da sentença do juiz. Ou eu peço para anular A e D, ou eu peço para corrigir B e C. Entenderam? Pode escrever. Agora, quem escrever vai passar.
Agora, quem disser amém nos comentários, Papai do Céu vai abençoar não só com a aprovação, vai abençoar com a aprovação e com um bocado de alvará no primeiro ano de carteira de OAB para você comprar logo uma Hilux. Agora é hora de escrever. Se você tiver decorado esta porra, que ainda falta uma dica final, diga amém. Pronto, Jonathan, tá amarrado e tá escrito. Amém, irmão, eu quero ver a igreja dizendo amém, eu quero ver os obreiros dizendo amém 2 vezes, porque agora tá amarrado. Vocês vão passar nessa porra, vocês não vão errar um troço desse. E se essa porra cair, vocês vão dizer, foi o PLGG que falou, eu acompanho lá o @jus21, eu sou aluno do Jus21, porque lá no Jus21 só presta é assim, meu patrão, é para descatitar logo tudo. Agora tem uma última dica. Última dica para encerrar a noite, que eu já falei demais. Quase 2 lives completas para vocês. Vou dar o bizu e a Evelyn Bacana é obreira. Quando a pessoa diz assim, amém, é porque é obreira da igreja. Certo? Não tem ponto de correr, isso é tipo de obreira. A Gleide, amém. A Gleide já passou, né? A Gleide, se eu não me engano, ela já está aprovada, já tem a carteira da OAB dela no bolso aí. Pois bem, voltem, amém, com a igreja de pé, tá amarrada, irmã Clarice, eu gosto assim, ela é obreira na aprovação, vai passar essa porra todinha. Volta aqui. Última dica. Você já sabe que só em 2 casos você pede anulação do júri, não é verdade? Ok. Quando houver a anulação do júri e a designação de um novo julgamento, vai passar a vigorar um princípio fundamental que esse novo júri tem que respeitar. É o princípio da vedação a reformácio in pejus indireta. Diabo é isso, pelo amor de Deus, pelas 10 chagas de Mané Valentim, não invente isso uma hora dessa da noite, não, 8h30 da noite, eu duvido você conseguir dizer de novo, vou dizer. Se você apelou na segunda fase do júri, naqueles 2 extremos, nulidade posterior à pronúncia, decisão dos jurados, manifestamente contrário à prova dos autos. Você pediu a anulação do júri. O tribunal adquém anulou e marcou um novo júri, não foi? Marcou um novo julgamento. Nesse novo julgamento, passa a vigorar o princípio da vedação a reformácio in pejus indireta. Vedação a reformácio in pejus indireta, ou non reformácio in pejus indireta, como algumas pessoas preferem dizer. O que é que significa isso em linguagem de gente? Não reforma em prejuízo do réu indireta. Significa dizer o seguinte: quando o cara for ser julgado nesse novo júri, porque o primeiro foi anulado, quando ele for ser julgado nesse novo júri, esse novo júri não pode tomar uma decisão que seja pior para o réu do que aquela que foi objeto de impugnação pela apelação. Vedação, proibição a reformácio in pejus indireta significa dizer que nesse novo júri, nesse segundo júri, ou a situação do réu fica como está ou melhora. Não pode prejudicar. A decisão desse segundo júri não pode trazer uma situação pior para o réu do que tinha sido objeto da primeira. Entendi porra nenhuma. Pense na viagem grande que agora aconteceu, que eu não entendi foi nada. Tem como traduzir através de um exemplo? Só se for agora. Vamos traduzir isso através de um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Na primeira decisão, o jurado reconheceram que houve um crime e tal, e o réu foi condenado a uma pena de 12 anos por um homicídio simples. Certo? É de 6 a 20, o juiz botou 12 lá, homicídio simples, anularam esse júri. Chegou-se à conclusão que há uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Anularam o júri e marcaram um novo julgamento. Ok. Nesse novo julgamento, se o réu for condenado, a pena dele não pode ser maior que 12. Porque tinha sido a pena imputada no júri anteriormente anulado. Ou a pena dele fica 11, ou 10, ou ele é inocentado e absolvido, mas não pode ficar 13. Por quê? Porque seria uma reformácio in pejus indireta. E nesse segundo júri passa a vigorar a vedação a essa reforma em prejuízo do réu, ainda que indireta. Em bom português, anular o júri. Quando marcar o segundo júri, nesse segundo júri,
Ou as coisas ficam do jeito que estavam para o réu, ou melhoram. Piorar nunca. Prejudicar nunca. Essa é a premissa, essa é a ideia. Ou fica como está, ou melhora. Piorar não pode em nenhum aspecto. Isso é jurisprudência consolidada em face de STJ e STF. Beleza, crianças? Bom, é óbvio que essas duas lives aí, a gente já vai para somando as duas, quase 1h40 de live. Eu gosto muito de conversar com a galera, eu faço muita live lá se for live de direito, eu faço muita live lá no meu perfil, Giovanni Moraes 2. Você que não segue ainda, o @Giovanni Moraes 2, siga. Se for live de outras coisas, eu faço no meu outro perfil, PGG Sarcástico, enfim. Mas eu gosto muito de fazer live, gostei muito de ter feito essa live aqui para vocês, que acompanham o @Jus21 Oficial. É claro, nós tratamos do tema de forma resumida, isso é uma live. É óbvio que se você é nosso aluno da segunda fase do Jus 21, você estudou isso com a gente de forma mais aprofundada, mais verticalizada, com análise de caso, com questão para fazer, com simulado, com a porra toda, né? A gente está tratando aqui de uma forma mais ampla, a gente está tratando aqui de uma forma mais simples, porque é uma live para o Instagram. Se você já é nosso aluno no Jus 21, muito obrigado pela confiança. Eu sempre digo que no Jus 21, eu e Maurício, eu e meu sócio Maurício, a galera tem muita curiosidade de saber quem são os donos do Jus 21, quais são os grupos econômicos. Ó, o professor André Carneiro aqui na live, um abraço, compadre. Meu compadre, meu amigo há mais de 20 anos. Quem são os donos do Jus 21, qual é o grupo econômico, não sei o que. Não tem grupo econômico, não. O dono do Jus 21 sou eu, Maurício e eu. Se eu morrer, fica 100% para ele, se ele morrer, fica 100% para mim e acabou. Eu e ele, e assim... Além da gente ser amigo há muito tempo, eu e Maurício, a gente tem uma ideia muito clara sobre educação. Eu e Maurício, a gente já comeu muito sal junto. Comer muito sal é passar por muita coisa nessa vida junto. E você só aprende quem é uma pessoa comendo sal com ela. No bom, todo mundo é amigo. Quer ver amigo no ruim. E você só aprende quem é uma pessoa de verdade com as dificuldades da vida. E Maurício tem uma coisa que é muito parecida comigo. A gente é muito diferente em muitas coisas, mas nós somos muito parecidos em uma coisa. A gente acredita que não existe fórmula mágica. Você tem professores que têm uma facilidade maior de passar a disciplina, de ensinar, mas não existe fórmula mágica da aprovação. Eu sempre disse isso e Maurício sempre disse isso. Desconfiar, eu tenho aqui um cronograma baseado aqui em você resolver 10 questões por semana, que você faz, bicho, isso é lenda. Faz 20 e tantos anos que eu lido com OAB. Maurício tem um blog há mais de 12 anos. O blog de Maurício é a maior referência em exame de ordem no Brasil. Todo mundo copia Maurício. Acredite, não existe essa fórmula mágica. Lá no Jus 21 a gente acredita que você tem que estudar, claro, você tem que estudar com método, você tem que estudar com técnica, você tem que estudar com acompanhamento individualizado de mentoria que a gente dá para todos os nossos alunos, mas você tem que estudar. Você tem que assistir a aula. É por isso que, por exemplo, na nossa segunda fase, eu disponibilizo um módulo completo de crimes em espécie. Tem mais de 50 horas só de análise de crime. Aí tem gente que diz, precisa. Como é que vai fazer a segunda fase de penal se tu não sabe tipificar? A maior dificuldade do aluno, eu acho, em penal é tipificar crime. O cara não sabe diferenciar um crime do outro. Tem crime que ele nunca ouviu falar. Aí os caras dizem, não, mas é porque tem gente que dá 10 aulas de segunda fase. Eu digo, bicho, desculpa, mas eu sou incapaz. É uma limitação minha, porque eu devo ser muito burro. Eu sou incapaz de dar um curso de segunda fase em 10 aulas. Só de crime em espécie são 25. São 50 horas de aula. Só de peça do processo de conhecimento, eu acho que eu devo ter dado mais umas 20 aulas. Mais umas 40 horas. O nosso curso tem quase 100 horas de aula. Por quê? Porque eu quero poder chegar e dar a cara aqui a tapa no dia da prova e você chegar. Todo dia que tem prova da UAB, eu e Maurício, a gente passa a noite fazendo live. E eu digo, pode vir e bater se eu estiver mentindo. O cara pode até não ter passado, mas ele não vai dizer nunca que o Jus 21 não deu a ele as ferramentas que ele precisava para estudar. Tem aluno que chega no Jus 21, não, é porque eu queria assistir uma aula por semana, fazer um simulado a vez por semana e passar. Eu digo que você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Você quer estudar, você quer um acompanhamento de mentoria, você quer um material que eu atualizo toda semana, você quer assistir aula, você quer entender o instituto, você quer treinar, você quer fazer simulado. Seja muito bem-vindo ao Jus 21. Você quer aquela pílula mágica do conhecimento, isso você só consegue no filme Matrix, e Matrix é uma ficção. Certo? E eu sempre digo, não pergunte ao professor, veja quem já foi aluno.
E é isso que a gente bate muito. É por isso que eu e Maurício a gente dá muito certo na condução do curso. Porque a gente acredita muito nisso. Muito, muito, muito mesmo a gente acredita nisso. E Maurício coordena diretamente as turmas de OAB, eu coordeno as turmas de polícia, a gente divide a coordenação das pós-graduações e em todas as áreas a gente tem essa mesma lógica. Quer estudar, a gente tem que dar ao aluno condições dele estudar. Mas não existe pílula mágica do conhecimento. Tem que sentar e tem que estudar. A gente senta, a gente que é professor, senta e estuda todo dia, o aluno tem que sentar e estudar todo dia. Beleza? Se você já é aluno do JUS 21, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por depositar sua confiança no nosso trabalho, principalmente nesse período que a gente ainda não sabe ao certo a data da prova, a gente acredita que vai adiar por mais de 30 dias e depois vai ter a prova. Você que nos acompanha, se você não é aluno do JUS 21, venha ser aluno. Giovanni, eu quero fazer o AB, quero fazer a primeira fase, quero fazer a segunda fase, quero fazer pós-graduação, quero fazer curso de polícia, eu vou dar um bizu para vocês. O direct, o pessoal das vendas do JUS 21, eles ficam trabalhando todos os dias até às 21 horas. Eles pegam de 9 da manhã às 21 horas e atendem aqui pelo direct. Tem uma pessoa só para atender o direct no JUS 21. Fala aqui no direct, diz, eu vi a live do PLGG, eu quero fazer um curso aqui para delegado, eu quero fazer o curso de OAB, eu quero fazer uma pós. Pode mandar um direct dizendo que eu pedi para dar um desconto. Se der um desconto a você fraco, que é um desconto fraco, se der um desconto de menos de 25% para você, pode reclamar comigo. E aí, o PLGG disse, eu quero fazer o curso primeira fase do OAB, me dê 25% de desconto. Pode ir no direct aqui e diga que eu mandei dar 25% de desconto. Eu quero fazer pós-graduação, eu quero fazer a pós-graduação de segurança pública. Pode pedir o desconto aqui no direct, diga que foi eu que mandei dar, ou que foi o Maurício que mandou dar, que até às 9 horas o pessoal está no atendimento lá e eles vão dar aí 25%, é um excelente desconto para vocês. Beleza? Amanhã vocês têm Direito Civil com Felipe, na quarta minha amiga Mariana com Direito Tributário, estou filando aqui, na quinta-feira Andrezinho Albuquerque com Direito Administrativo e na sexta-feira o ursinho do Direito Constitucional, meu patrão Rodrigo Rabelo. Valeu demais, crianças. Muito obrigado pela confiança. Obrigado por ter acompanhado a live. Quem não assistiu a live anterior, ela já deve estar disponível aqui no IGTV do JUS 21 e essa também vai ficar disponível. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.